Estamos a chegar ao fim do nosso roteiro para redescobrir a história de Portugal. Hoje vamos falar do século XX, portanto estamos quase na atualidade. Eu penso que a proclamação da República, no dia 5 de outubro de 1910, não deixou de ser uma surpresa, tanto para monárquicos como para republicanos. A juventude, tanto a juventude trabalhadora como a escolar, era republicana, fortemente republicana. Mas a maioria do país, o país burguês, o país das cidades e das vilas, o país proprietário, o país comerciante, era monárquico. Não tinha razões para mudar e estava com o regime. Havíamos monárquicos, claro, e foi uma surpresa aquela vitória súbita. Aliás, a Revolução consistia num golpe militar com forças do exército que falharam. Falharam e os oficiais fugiram. O próprio comandante em chefe da Revolução, que era o almirante Cândido dos Reis, desesperado, meteu a bala na cabeça, sentou-se ali num banco da Avenida Almeida de Reis, é por isso que o nome dele, e suicidou-se, e tudo parecia perdido, quando se deu um facto com que se não contava, é a adesão da Marinha de Guerra. Os dois cruzadores que tínhamos, o Adamastor e o Vasco da Gama, começaram a fazer fogo sobre o Palácio Real. É claro, bombardear uma cidade é um perigo, e então o ministro da Alemanha saiu da sua embaixada, da sua legação, para pedir aos revoltosos uma trégua, um armistício, para, entretanto, recolher os súbditos alemães que viviam em Lisboa. Bom, é a saída do ministro alemão com a bandeira branca, que era plenipotenciário, portanto, levava a bandeira branca, iam todos de chapéu alto, enfim. Foi isso que pareceu que era um pedido de paz, era a rendição do governo. Julgaram que eram diplomatas e a bandeira branca queria dizer que se iam render. Isto provocou um grande entusiasmo popular, as populações vieram todas para a rua a abraçar os revoltosos desfilaram triunfalmente desde o Marquês de Pombal até ao Cio. Até se diz que quiseram contá-los, eles à saída eram 100 e à chegada eram 500. São anedotas, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. É certo que a proclamação é seguida de uma adesão maciça. Pode-se dizer, o nosso país, em 1910, em 4 de outubro, era maioritariamente monárquico e em 5 de outubro era maioritariamente republicano. O rei Dom Manuel, com a rainha Dona Amélia, com a família real, embarcaram no navio e foram para a Itália e daí para a Inglaterra. Houve umas tentativas de revolta, de incursão no monárquico, mas, de facto, a República foi um passo em frente, definitivo, na política portuguesa.
O diretório do Partido Republicano foi convertido em governo, mas a verdade é que eles não dispunham de um projeto de governo, nada disso. Cada ministro ficou entregue à sua própria imaginação e o único que tinha ideias diferentes e que transformou o país realmente foi o Ministro da Justiça, que era o Dr. Afonso Costa. Esse caiu num anticlericalismo radical, uma coisa um pouco furiosa. Chegava ao ponto de intimar os bispos a ir às igrejas para ele fazer interrogatórios policiais. Porque é que eram bispos, porque é que eram religiosos. Houve uma grande violência, conventos arrombados, igrejas incendiadas, alfaias partidas. Foi um mau tempo. Afonso Costa chegou a prometer que dentro de 2 gerações já não havia religião em Portugal. Já não havia igreja. É claro que se enganou, porque uma religião com 2000 anos de raiz não se acaba assim numa revolução qualquer. Além disso, fez a lei da separação da Igreja e do Estado, fez a lei do divórcio, fez uma série de leis que acabou com a propriedade da Igreja, confiscou todos os bens, todas as casas, todos os passais, e tudo isso deu um golpe e uma violência que marcou os 2 primeiros anos da República e que não foi favorável à ideia de República, porque o país antigo, o país conservador, ficou de pé atrás contra uma revolução que, no fundo, se limita a dizer que agora já não há religião. A partir de 1914, o regime republicano enfrentou uma outra questão, uma questão completamente diferente. A Inglaterra e a França entraram em guerra com os impérios centrais, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Isso veio a dar a Primeira Grande Guerra, é uma das mais perigosas e sangrentas manifestações que até hoje houve no mundo. Portugal, aliado da Inglaterra, devia entrar ou não devia entrar? Naturalmente as opiniões estavam divididas. Pode-se dizer que o país conservador, o país da paz, o país ordeiro, entendia que não tínhamos nada a que entrar, a não ser que isso nos fosse pedido. O país revolucionário, o país para a frentex, o país republicano, entendia que sim, que nós éramos aliados da Inglaterra e, portanto, a aliança é um dever de honra e nós tínhamos que mandar os nossos soldados combater ao lado dos soldados ingleses. E a Inglaterra o que é que pensava? Bom, a Inglaterra dispensava completamente a ajuda portuguesa, porque nós não tínhamos nem dinheiro, nem navios, nem armamento, nem organização, nada, não tínhamos nada, a não ser homens, rapazes. Ora, homens tinha a Inglaterra quando quisesse. Era o tempo do Império Inglês, enfim, meio mundo fornecia contingentes humanos ao Império Britânico. Portanto, os ingleses viam na adesão portuguesa o encargo. Resultava só que tinham que pagar as despesas e pediram para não entrarmos numa guerra, até porque a nossa ajuda como país neutral era melhor, mais útil do que a ajuda como país beligerante. Bom, e passou-se isto assim. A guerra começa em 1914, 1915, 1916. Em 16 ocorre um facto que não estava previsto. É este. Durante os primeiros anos de guerra, os navios
mercantes alemães que cruzavam os mares tinham-se recolhido a portos neutros para não serem aprisionados pelos navios ingleses. Muitos navios estavam no Porto de Lisboa ou que é Setúbal, apareciam no Porto. Ao todo, 60 navios mercantes que representavam uma tonelagem enorme. Ora, a Inglaterra estava agora com grandes dificuldades de navios, porque tinha começado a guerra submarina. Os submarinos alemães metiam no fundo implacavelmente qualquer navio dos aliados e, portanto, a Inglaterra estava sem navios. Era urgente para a Inglaterra obter mais navios. Então, Portugal entrou na guerra, entregou os navios, ficando apenas com uma pequena parte. Por causa dessa apreensão de navios, a Alemanha declarou guerra a Portugal, o que é natural. Foi em 1917 que os primeiros batalhões portugueses seguiram para a frente de batalha. Eram 2 divisões, num total de 60 mil homens. Foram armados à pressa, instruídos à pressa, isto é espantoso, mas colocados na frente de batalha, nas trincheiras, muitos deles sem nunca terem dado um tiro. Estiveram ali sujeitos ao bombardeamento alemão sobre as trincheiras e isso fez vítimas, mas em todo caso, assim, a única ação militar importante em que eles estiveram envolvidos foi a Batalha de La Ligue, no 9 de abril de 1918, já no fim da guerra. A guerra acaba no fim de 18, com o armistício de novembro. Um pouco antes, a Alemanha resolve fazer um derradeiro esforço e avança, faz uma colossal ofensiva no sentido do norte para isolar os aliados da ligação com a Inglaterra. O bombardeamento foi da ordem de 1 obus por metro quadrado. Portanto, o terreno era ou para o obus ou para o soldado. Podem calcular, isto foi terrível, terrível para nós. Os números exatos são objeto de fantasia e de especulação e até de mentira. Cada um diz sua coisa. Até mentira a mostrar foi pouco, outros que foi muito. Bom, eu cito o número que o delegado português à Conferência da Paz, professor Egas Muniz, indicou oficialmente como mortos feridos, que é de 14.623 e mais 6.000 prisioneiros. Bom, é claro que isto arrasou as divisões portuguesas, os soldados desmoralizados completamente não quiseram voltar às linhas, foram ocupados em missões secundárias de retaguarda. Portugal não voltou a combater. O armistício foi assinado a pedido da Alemanha em novembro de 1918. Segue-se uma conferência de paz em que Portugal não recebeu qualquer reparação pelas imensas despesas e sacrifícios e perdas que tinha tido, e o período que se segue à guerra é muito mau para nós. Primeiro, é uma inflação galopante, uma renda de casa que tinha custado, por hipótese, 30 escudos, passa, de repente, a custar 1,2 conto. Quem é rico deixa de o ser. Há também fortunas rápidas. Há uma epidemia pneumónica que varre o país com milhares de mortos. A violência surge a cada passo. Há grupos organizados de terrorismo urbano, há bombas, há grupos de bombistas. O facto mais grave é o da Noite Sangrenta,
A Noite Sangrenta foi em outubro de 1921. Os soldados da Marinha foram à casa dos políticos, mais em evidência, sobretudo gente ligada à direita, meteram-nos numa carrinha, levaram para entrar para o portão do Arsenal de Marinha e mataram-nos. Entre os mortos estava o homem que nesse mesmo dia tinha abandonado as funções de chefe do governo, o António Granjo. Esta situação agrava-se nos anos seguintes. Portugal não tem realmente já dinheiro, o recurso ao crédito é cada vez mais difícil. Ninguém nos quer emprestar dinheiro. O fantasma do déficit não deixa fazer nada e é por isso que em 28 de maio de 1926 um militar com prestígio, o general Gomes da Costa, veio a Braga e pôs à frente de um movimento de tropas para acabar com o regime democrático que se estava a viver e impor uma ditadura militar. Essa ditadura instalou-se, o país aderiu, os partidos foram proibidos, o governo escolheu o chefe de Estado, hesitou-se entre Gomes da Costa, entre o Almeida Cabeçadas e entre o general Carmona. O mais hábil era o general Oscar Carmona, foi eleito presidente e manteve essa condição de presidente durante sucessivos mandatos e esta situação mantém-se até 32. A situação financeira era muito grave, e foram buscar para resolver um professor de Coimbra, um professor jovem, de finanças, para ele resolver o problema financeiro. Ele realmente era um homem de grande energia, de grande firmeza e em pouco tempo conseguiu resolver o déficit, apresentou um orçamento equilibrado e impôs uma reorganização profunda em toda a vida administrativa portuguesa e ganhou um tal prestígio que em 32, ele entrou em 28, em 32, portanto 4 anos depois, foi escolhido para presidente do Conselho de Ministros. É nessa altura que começa o Estado Novo. O primeiro cuidado dele é acabar com a ditadura militar. Em vez de ditadura, há um novo Estado com uma nova Constituição, a Constituição de 1933, que vigorou até ao 25 de Abril, uma Constituição que não se baseia nos partidos, nem no Parlamento, é uma Constituição que dá toda a força ao Executivo, enfim, mas que tem um papel menor, muito menor, dentro da arquitetura geral do Estado. A nova situação dá-se o nome de Estado Novo. É interessante recordar que esta palavra novo já vem da ideia nova, a ideia nova de Dom Carlos, depois da República Nova de Sidónio Pais, depois o Estado Novo, porque é sempre uma aspiração de regeneração dos costumes e de entrar por um caminho novo que todos sentem indispensável para que a vida nacional possa encarreirar. Uma das linhas fundamentais do novo regime era uma defesa sem ceder nada da nossa situação colonial, porque depois da Segunda Guerra Mundial entrou-se no caminho da independência das antigas colónias. Pensou-se que todo o país tinha direito a ser independente, a ter os seus próprios órgãos políticos, e Portugal não entendeu assim. Isso provocou uma guerra civil que durou 13 anos, começou em 1961, sempre superada de fora
com forças de fora, com dinheiro de fora, com propaganda de fora. Bom, durante esses 13 anos de guerra, Portugal manteve sempre o domínio da situação, nunca houve realmente o abandono das posições, mas a guerra era uma guerrilha e, portanto, não era possível às tropas portuguesas acabar com os guerrilheiros que estavam dispersos pela província. A situação foi despertando uma oposição internacional cada vez mais forte. Os Estados Unidos e a ONU, com recomendações cada vez mais prementes, reclamavam que Portugal desse a independência às suas antigas colónias e, em consequência dessa pressão ligada com o descontentamento interior resultante de uma guerra de 13 anos, já com muitas vítimas, é a consciência disso que se dá a Revolução do 25 de Abril de 1974. A Revolução é recebida com um entusiasmo caloroso pela população de Lisboa. Apareceram milhares de cravos. Toda a gente tem um cravo vermelho. As pessoas cantam, o povo unido jamais será vencido. O cúmulo do entusiasmo é no dia 1º de maio. O governo, depois da Revolução, é entregue ao general Spínola. Em setembro, renuncia à presidência da República, vai-se embora com uma mensagem dramática em que previne o país de que está em riscos de cair numa ditadura de esquerda, e até mais tarde o general Spínola vem a esfiar um golpe militar para tentar destruir o efeito da Revolução. A situação normaliza-se inteiramente a partir de 1976, com uma nova Constituição, volta-se ao sistema dos partidos. Em 1986, Portugal, depois de complexas negociações, entrou na CE, na União Europeia, e uns anos depois, em 1 de janeiro do ano 2002, adotou como moeda o euro. O euro, que é já a moeda europeia e que vem substituir em Portugal o escudo. O escudo era a moeda portuguesa desde a proclamação da República. A situação tem evoluído entre centro-direita, centro-esquerda. Ao fim destes anos, a situação económica é cada vez mais preocupante. Hoje, todos os partidos estão profundamente preocupados com a situação a que este país chegou.